Bom, nada como começar a noite de olho na sua próxima trip. E melhor ainda, se você puder chamá-la de mais um sonho de viagem. E uma viagem perfeita é como? Vamos ver, para um destino incrível, em que você esteja seguro, com dinheiro, lugar para dormir e, claro, sabendo como se transportar de um lugar para outro. Já pensou em alugar um carro? Ele pode ser o seu melhor amigo em muitas horas. E quem fala mais sobre essa opção é o especialista em aluguel de veículos, que é o Flávio Miranda Luiz Ribeiro. Flávio, obrigado por ter vindo, meu irmão. Não precisa se levantar, imagina. Obrigado. Fique à vontade, está na sua casa, você sabe disso. Flávio, vamos começar essa história dizendo o seguinte: vantagens de alugar um carro, um automóvel no lugar que está sendo visitado. Sim. Então, Rony, eu digo o seguinte, hoje a gente tem basicamente 3 grandes fatores que seriam as grandes vantagens do aluguel de carro. A primeira delas é a liberdade. Ah, sim. Então, passou aqui, praia bacana, para. Exatamente. Aqui, restaurante legal, para, vai almoçar ali. Então você fica o tempo que você quiser e vai para onde você quiser. Essa seria uma primeira, assim, que talvez seja a maior, né? A outra é a questão justamente até da economia. Por quê? Porque o que acontece? Quando você vai para um destino e de repente aquele destino não te satisfaz, o que acontece? Você pode se mobilizar para um outro destino. Tá. E acaba com o carro, você já fez a locação por um dia. Então você tem um dia inteiro para desfrutar dele. Você não precisa adquirir uma nova, um meio de transporte diferente para isso, né? Então essa seria uma outra também. Para qualquer destino de distâncias maiores, inclusive... Exatamente. Então, tem toda essa experiência de viagem que é impagável, digamos, né? Sem dúvida. E a terceira também é a segurança, né? Porque justamente com um carro você está com a sua família ou com os seus amigos e ali você sabe que você pode ir naquele lugar se você precisa, quer parar num lugar mais tranquilo. Então, você tem essa tranquilidade e essa segurança também, né? De se deslocar para onde você quiser. Nós estamos vendo imagens do centro-oeste americano. Há alguma diferença, Flávio, você alugar um automóvel aqui e no exterior? Na parte operacional da reserva, propriamente dito, elas são praticamente similares, né? Seja numa agência de viagem, seja na própria locadora ou via um site de uma locadora, ele é praticamente o mesmo. Tá. O que difere, é claro, é algumas características do próprio país, né? Então, eles têm, por exemplo, no momento da retirada do veículo, o processo da retirada e da devolução, nos Estados Unidos, ele é muito mais simplificado, né? Por uma questão cultural até. Então, ele tem algumas características diferentes, mas o processo de locação ele é basicamente o mesmo. Uma coisa que eu gostaria também de saber é o seguinte, Flávio. Você, dizem, não sei se é verdade, mas você aluga um carro e o preço do aluguel pode dobrar por causa do seguro, é verdade isso? Em verdade, nem sempre ou não é a maioria dos casos. Por exemplo, no Brasil, as locadoras elas já têm um seguro da frota como um todo que ela dilui pelo valor da frota. Claro, é muito mais barato. Muito mais barato. Então, ele acaba incidindo entre 20% e 30% do valor da própria diária, né? No exterior, como a responsabilidade civil é uma coisa bem mais levada a sério, assim, no sentido de rigidez, então ela pode incidir um pouco mais, né? Pode chegar a 50%, 70% do valor complementar da locação. Que tipo de seguros são necessários fora daqui do Brasil? Basicamente 3. O próprio seguro do veículo, né, para qualquer dano, avaria, perda, roubo. Né? Aí tem o seguro de danos a terceiros, conhecido como responsabilidade civil, né? E também o seguro de acidentes pessoais dos próprios participantes da viagem, dos próprios integrantes do veículo. Como é que funciona isso? Na verdade, ele é muito simples, né? Na própria contratação do veículo, da diária do carro, da própria locação do carro, eles já aparecem ou como opcional ou até mesmo já num pacote. Tá. Né? Então, eles já fazem parte da locação. Entendi. Então, ele é muito simples, a contratação deles, né? Então, e na hora, efetivamente, da utilização dessas proteções, né? Que são ditas como proteções, ele também basta ligar para um 0800 da locadora. Você pode escolher qualquer tipo de carro? Há controvérsia, né? Vai querer alugar a Bentley, não vai alugar. Exato. Até existe o Bentley em algumas locadoras mais específicas. Não conheci. O que acontece, Rony, é assim, as locadoras elas dividem por categorias ou grupos de veículos. Então, dentro de uma categoria de luxo, existem alguns modelos de carro, mas ela não garante um modelo específico, um Bentley, por exemplo. Tá. Mas ela vai ter sempre um similar. Né? Pode até, eventualmente, ter um veículo específico.
Algumas locadoras, principalmente no exterior, em regiões como a Flórida, que tem uma frota bem maior, você pode, dentro daquela categoria, escolher o próprio modelo do carro. Num pátio, você vai numa área do pátio e ali você escolhe o modelo do carro naquela categoria. Beleza. Mas... Eu, no lugar desse, eu fico igual a pinto no lixo. Exato. Quero tudo. Bom, quando você aluga um carro lá fora, você pode solicitar, vamos dizer, GPS, cadeirinha para criança, acessório, pode? Pode. Assim, e essa é uma grande vantagem da locação de carros. Todos já vêm com GPS. Mas isso é uma grande vantagem das locações de carro. Por exemplo, imagina você indo para uma praia, você tem 2 filhos pequenos, você vai levar as 2 cadeirinhas, vai embarcar as 2 cadeirinhas, né? E aí uma extravia, você fica com um filho lá e falta uma cadeirinha. Né? Então a vantagem é isso, você chegando lá, você pode, você já aloca daqui, já solicita na reserva e lá você já retira a cadeirinha, por exemplo, de bebê. E é importante só frisar que existem 3 tipos, por exemplo, de cadeirinhas de bebê, conforme o tamanho da criança. Tem, inclusive, acessórios como suportes de esqui, né? Ou até correntes para pneus de neve, para uso na neve. Então, é uma série de coisas que você não vai levar daqui para utilizar lá. Então, essa olha, é uma coisa que, experiência minha pessoal, acabou não acontecendo. Na época que eu era cantor, eu tinha um show no Algarve, lá no sul de Portugal, e tinham alugado lá um carro bacana, de luxo para mim. Eu ia entrar por ali até Jerez da fronteira, entrava lá para a costa do Mediterrâneo da Espanha, ia entregar o carro, sei lá, em Barcelona, uma coisa assim. Pode-se fazer isso? Você aluga num país e entrega no outro? Pode. Em alguns países eles cobram, algumas locadoras elas cobram uma taxa para se deslocar de um país para o outro. Agora, se você vai para um país e volta para o mesmo país, pode também, não tem problema. Não, o meu eu ia sair de Portugal para a Espanha, e deixar o carro na Espanha, a mesma empresa. Exato, ele pode ir sim, né, desde que tenha um representante ali dessa empresa, normalmente eles podem cobrar uma taxa disso. Em especial na Europa, existem algumas restrições em alguns países, por exemplo, do leste europeu, que aí realmente, por algumas questões de restrições, né? Não pode fazer esse trajeto. Tem uma quilometragem máxima para você usar, de rodagem? As locadoras elas costumam ter normalmente 2 tipos de opções, né? Com quilometragem controlada, 100 km por dia, alguma coisa assim, principalmente em termos de Brasil, 100 km por dia, mas isso até, para ser sincero, está caindo em desuso. Hoje o próprio valor da diária, com a quilometragem ilimitada, ela já é mais comum até a contratação por causa da proximidade dos valores, né? Na locação mensal, aí sim você pode ter uma quilometragem controlada, né? De 3 a 5 mil quilômetros é normalmente um valor de mercado, né? por mês aí por locação. Vamos supor que a gente aluga um carro, de uma batida, algum problema, o carro, sei lá, roubado. Como é que acontece essa história do seguro? Então, ela é bem simples, ela é bem resolvida, né? Você tem que seguir só algumas orientações básicas, que é imediatamente comunicar a locadora, né, através da sua central de atendimento, e também fazer um registro na autoridade policial local. E seguir todas as normas da lei de trânsito e assim nesse sentido, né? E aí a locadora assume toda a responsabilidade desse controle da operação, e, enfim, do resgate do veículo, da alocação da pessoa e assim por diante. Em síntese, é simples. Muito simples. E muito legal você alugar um carro saindo daqui, né? É uma experiência, Rony. Essa é a grande vantagem. Eu acho que assim, ela agrega na viagem do turista, ela agrega a experiência dele aproveitar realmente mais a viagem. É isso aí. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço. Olha, Flávio Miranda Luiz Ribeiro é especialista em aluguel de veículos, me deu uma aula e deu para você também. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, meu. Muito obrigado.